E ela traz como tema como você pode cuidar da sua saúde intestinal e a associação disso com outras doenças. Então fique com a gente que o programa Conexão Moderna já começou. Quero aproveitar também para dizer que nós estamos presentes em todo o Brasil e hoje quero mandar um abraço especial para a GenTV Chapecó, para o pessoal da WTJ-TV Minas, de Minas Gerais, e também TVJCID de Candeias, Bahia. E quero agradecer também aos recadinhos mandados que foram enviados pelo nosso e-mail contato@conexãomoderna.tv.br. Continue participando, a sua participação é fundamental para que a gente possa trazer os temas de seu maior interesse. E agora falaremos então com a Tatiana Packer. Tatiana, que é psicoterapeuta evolutiva e traz para a gente como tema como equilibrar a saúde emocional e o físico. Seja bem-vinda, Tatiana. Obrigada pela receptividade. E Tatiana, fala um pouco para a gente o que é a psicoterapia evolutiva. Certo, a psicoterapia evolutiva, ela tem a sua base no autoconhecimento, né? Que o autoconhecimento ele transpõe para o desenvolvimento pessoal. Então eu inspiro pessoas a buscarem uma maior consciência delas mesmas, encontrando a sua melhor versão de uma vida mais saudável e feliz. E Tatiana, que tipo de problemas, que tipo de questões ou objetivos as pessoas têm quando elas buscam o processo? Certo, as pessoas chegam até o consultório, né, buscando um maior entendimento para a situação que ela se encontra no momento. Ou seja, basicamente alguma coisa boa, né, não está acontecendo na vida dela. Então ela está num momento triste e ela procura basicamente essa compreensão do momento, né, em busca da alegria, de um bem-estar maior, se tornando mais consciente nesse processo que ela se encontra hoje. E tem algum exemplo, alguma questão que você poderia trazer para a gente? Para ilustrar? Tem vários. Né? A gente poderia imaginar aqui de uma forma muito prática a balança da vida, eu costumo dizer. Né? Que essa balança da vida ela tem dois pratos, um chamado alegria e outro tristeza. Então a gente está a todo momento, se não equilibrar os dois pratos, buscando ter maior alegria do que tristezas. Né? Então as pessoas vêm até mim porque elas estão cansadas de quê? De procurar uma alegria rápida para a tristeza dela sem ter a compreensão do momento. Ou seja, eu tenho uma tristeza, eu procuro uma alegria. E aí chegam as compulsões, um processo de ansiedade, ou a gente bebe demais, ou come demais, em excesso, principalmente doces, ou sexo compulsivo, compulsão por compras, estouro o cartão de crédito, né? E aí eu sinto um pico de alegria muito alto e de repente ele baixa, vem a culpa, tristeza, aí eu vou para a alegria de novo num ciclo sem fim. E isso acumula dentro de mim muitas toxinas, muitas emoções negativas, pensamentos que vão estourar o quê? Numa doença, né? Que aí eu perco minha saúde nesse processo. Então eu tenho o acúmulo dessa doença, que a doença é o último estágio do meu corpo. Ele me diz, olha, muda, né? O teu corpo gritando por mudança, do jeito que tá não dá mais. Né? Então assim, ó, o que a gente faz nesse processo? Toma consciência, porque a doença é a boia que está na superfície. Né? Eu inspiro a pessoa a buscar o que? A causa. Né? Qual que é a causa que te fez esses excessos, essas compulsões e ajuda a fazer essa transição, efetivar a mudança que precisa ser feita. Então, entendendo a causa, eu tenho condições de amenizar o impacto disso na minha vida. Perfeito. E aí eu posso então começar a processar curas. Sim. Que fantástico! E você pode compartilhar com a gente 3 dicas aí para a gente começar então a processar isso na nossa vida? Como que a gente pode fazer? Então, isso é bem importante, né? Como é que eu posso fazer hoje? Como é que eu me torno um pouquinho mais consciente hoje, do momento que eu estou, nas condições que eu tenho? De uma forma prática, simples, desmistificando muito o ritual que tem por aí que não nos ajuda em nada. Então, eu consigo colocar no meu dia a dia. Muitas pessoas falam, você já deve ter ouvido,
As pessoas ouvem a todo momento sobre a respiração. Sim, respirar, trazer a respiração, consciência para a respiração desliga o meu sistema de estresse. A partir do momento que eu respiro, por exemplo, 3 vezes ao dia, 3 respirações profundas, puxando aqui do abdômen, não a respiração mais alta, mas inspirando e expirando pelo nariz, se fizer disso, se tornar isso um hábito, com certeza, em médio e longo prazo, a qualidade de vida é garantida. Então, só para ver se eu entendi, é eu fazer essa respiração prestando atenção nela. Seria isso? Exatamente, exatamente. Muitas pessoas não têm o hábito, colocam o celular para despertar 3 vezes ao dia, para lembrar de respirar e prestar atenção nessa respiração, né? Eu posso citar outro exemplo também, que eu chamo de meditação ativa, né? Não é a meditação passiva, sentado com a coluna ereta, fechando os olhos, prestando atenção nos pensamentos, mas a ativa, né? Que às vezes você não tem tempo de fazer a passiva. Então a meditação ativa é o quê? Estar presente em alguns atos do teu cotidiano, atos simples, trazer consciência para o momento. Por exemplo, tomar um banho consciente, sentir água no teu corpo, o cheiro do sabonete, né? Às vezes a gente toma um banho e nem lembra que passou o shampoo. Então assim, prestar atenção, lavar as mãos com consciência, sabe? Experimenta a partir de hoje ou amanhã, ir consciente da tua casa até o trabalho, prestando atenção no movimento na rua, ouvindo os sons à tua volta, sentindo você ali inteira no banco, dirigindo o seu carro, caminhando pela rua. Ou quando estiver comendo. Perfeito. Alimentação, presta atenção no teu prato, as cores, sente o cheiro do alimento, o sabor. Né? A gente quer engolir logo a comida porque seu gosto está todo na boca. Depois que você engole, não tem mais gosto. Né? Então, percebe os sons ali no restaurante à tua volta, as pessoas, as conversas. Na medida que a gente vai fazendo essa prática, isso pode se tornar um hábito, né? Essa é a intenção. Né? Eu preciso abrir uma nova conexão neural, porque eu não tenho hábito. E quanto mais eu repito, mais fica natural em mim. E qual é o objetivo de tudo isso, né, Silvana? É me tornar mais perceptivo, abrir a minha visão. Isso me deixa uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais relaxada. Eu consigo tomar ações e decisões que eu preciso efetivar e fazer. Então é qualidade de vida, é saúde, né? E faz com que você esteja mais inteiro e presente em cada situação. Esse é o momento. E a gente fala muito assim, muita gente tem problema de foco, né? E eu acredito então que essa dica que você traz aqui pode muito desenvolver o foco. Muito, muito. Perfeito. Porque eu costumo dizer que a nossa mente é o macaco bêbado na floresta. Né? A nossa questão de foco, o que acontece? A tua mente, a nossa mente, né? Foge para o futuro o tempo inteiro. E futuro é daqui a 10 minutos, uma semana, 1 ano, 5 anos, ou o passado lá na culpa, né? Mente no futuro gera ansiedade, mente no passado gera culpa. Cadê o momento presente? Então, no momento presente é que as coisas realmente acontecem e têm significado, e eu costumo colocar foco. Tatiana, me fala aí da terceira dica. Então, poderia citar também, eu costumo dizer que tudo é nutrição, né? A gente imagina o nosso corpo como o nosso templo, a nossa casa. Né? Então eu posso fazer uma analogia, por exemplo, você não deixa, né? A maioria das pessoas não deixa lixo na sala, né? Na sua casa, não procura ter a cozinha a mais limpa possível, né? E se você faz isso com a sua casa, por que você não faz isso com o seu corpo físico, né? Por que a gente não faz, não traz para dentro do nosso corpo físico essa limpeza também? Então a gente aborda que tudo é nutrição. E a gente precisa nutrir as nossas 5 portas, que são os grandes sentidos. E esses 5 sentidos são o quê? A ancoragem para o momento presente. Então, tudo é alimento. O que eu penso é alimento, o que eu ouço é meu alimento, né? O que eu como, sim, é uma forma de energia para o meu corpo. Então, a minha dica é: leia bons livros que te levem. Assista programas que te façam bem, né? Ouça músicas boas, tudo é alimento. Nosso corpo é vibração. Né?
esteja consciente da alimentação, mas uma alimentação que o teu corpo precisa naquele momento, não o que dizem para você que é bom, porque nós somos todos individuais, cada um com suas necessidades. E o que eu posso fazer quando eu estou com aquela compulsão por comer alguma coisa e eu já cheguei no estágio de consciência de que não é fome? Eu estou com vontade de comer. O que eu posso fazer? Perfeito. Essa vontade de comer é fome emocional, né? Então, assim, eu acho que a gente não pode se punir, né? Tem que aceitar. Se você come aquele doce com consciência, já é meio caminho andado. Pelo menos você não está inconsciente no processo. Mas tenta substituir por um doce mais saudável. Às vezes com menos calorias, busca informações, receitas, tem muitas informações, né? Mas principalmente esse processo de consciência, né? Porque fome na alma, né? Nenhum alimento acalma. Então, qual que é a minha fome afetiva? O que eu quero? O que eu busco? Né? Afeto, proteção, eu estou com medo, eu quero um carinho. Então, busca identificar. Quando você identifica, traz a consciência, um momento de médio ou longo prazo, aos poucos vai acalmar essa compulsão por doce. Vai diminuir a quantidade, talvez. Então, eu estou diante de um alimento, eu posso me perguntar, ok, Silvana, você tem fome de quê? Exato. Isso ajudaria, talvez? Muito. Esse é o processo, né? Separar a fome afetiva da fome física. Fome física, eu como qualquer coisa, arroz, feijão, ovo, salada, né? A fome afetiva é de algo específico. Eu preciso de um chocolate, eu preciso de um sorvete de baunilha. Então, ali é fome afetiva. Né? E o que me falta? O que está me faltando? O que eu quero cobrir com essa fome afetiva? Talvez é um processo de mudança que eu preciso fazer, que eu não tenho consciência, ou que eu não queira botar o dedo na ferida e mexer, aí eu vou pro doce. E além dessas dicas, dessa nutrição, é algo muito simples que poucas pessoas costumam praticar, posso deixar uma mensagem aqui, que é afeto. O nosso corpo é uma farmácia natural. Então eu vou dizer, se conecte mais com as pessoas, abrace mais as pessoas. Mas aquele abraço bom, sabe? De 20 segundos. Não um abraço mecânico. Não, ele libera hormônios de bem-estar, serotonina, dopamina, tá? Que abaixa o nível de estresse. Vendo como é simples o processo? Consciência é simples, mas requer esforço. É preciso que você faça. Então abrace mais, tenha alegrias nos bons momentos. Sabe? Curte mais a vida, a alegria sempre, e não se entorpecer com o que vai te fazer mais mal. Que ótimo, perfeito. Tatiana, muito obrigada pela sua participação, adorei o conteúdo e tenho certeza que o pessoal lá de casa também. Muito Até obrigada. uma próxima. Bom estar com você. Obrigada. E agora vamos para um rápido intervalo e na sequência estaremos com a Angélica Delagnolo falando sobre a saúde do seu intestino. Até já! Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes. Venha viver bons momentos. E estamos de volta. E agora nós vamos falar sobre a saúde dos intestinos. Mas antes, olha só essa história. Eu conheci uma pessoa que começou a ter problema nas articulações. De repente ela começou a ter problemas de memória.
De repente começou a ter umas palpitações diferentes no coração. Aí ela pensou, será que eu estou morrendo? E aí apareceram outros sintomas. De repente a barriga dela, de manhã, estava lisinha e à noite estava com a barriga bem estendida. E ela começou a ficar mais preocupada ainda. Conclusão da história, o problema todo estava no seu intestino. E para falar sobre esse tema, estaremos com Angélica Delagnolo, que é nutricionista e especialista na área e vai falar sobre a gente. Acompanhe a entrevista. E estamos aqui hoje com Angélica Delagnolo, da cidade de Brusque. Ela que é nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia e manutenção da homeostase endócrina. A Angélica, que ajuda as pessoas na recuperação da saúde e na manutenção da mesma, também atua na manutenção da beleza, através de uma saúde adequada, né, Angélica? Isso, exatamente. A gente sempre vai abordar a saúde que vai ter um resultado como consequência estético, né? Eu não consigo desvincular as duas. Mas antes eu quero te dar boas-vindas. Obrigada, Silvana, é um prazer estar aqui no programa hoje. Que bom! O nosso tema com a Angélica hoje é sobre saúde intestinal e sua relação com as doenças crônicas não transmissíveis. O que seria, Angélica, doenças crônicas não transmissíveis? São as doenças que nós dizemos que são as doenças da idade, né? As doenças que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então, por exemplo, diabetes, hipertensão, a obesidade é considerada também, o câncer, a depressão. Então, são todas doenças crônicas que não são transmissíveis. E as doenças chamadas doenças autoimunes também entrariam nisso? Poderia entrar, sim, exato. As doenças autoimunes é quando o seu sistema imunológico ele passa a atacar o seu próprio corpo, né? Então acontece uma superestimulação, um erro metabólico e ele passa a atacar tecidos do seu próprio corpo. Nossa, que incrível! Isso. E Angélica, por que esse tema, essa preocupação com a saúde do intestino, ela tem se tornado tão relevante e tão importante? Importantíssima, Silvana. Então, há pouco tempo, pensava-se no intestino como um órgão apenas excretor, né? Hoje a gente já sabe que ele é o nosso segundo cérebro. Nosso intestino, no nosso intestino nós temos células nervosas, nós temos produção de neurotransmissores, como nós temos no nosso cérebro. Então ele tem o seu próprio sistema nervoso, que nós chamamos de sistema entérico, tá? Então, só por esse fato, eu já vejo a relevância de cuidar do meu intestino. Mas a gente tem que pensar também que uma alteração nessa, por exemplo, barreira intestinal, nessa parede intestinal, uma alteração na minha microbiota, que é o que a gente vai falar hoje, intestinal, está diretamente relacionada com a saúde do indivíduo. Então, a microbiota, para as pessoas entenderem, ela é justamente o mundo dos micro-organismos que convivem conosco. Nós temos em torno de 10 vezes mais células microbianas do que células humanas no corpo. Uau. Então, eu não tenho como entender a saúde do indivíduo sem entender a microbiota dele, o microbioma dele, que é esse conjunto de micro-organismos. Tá? Certo. E como que as pessoas podem começar a cuidar ou tratar essa questão? Exato. O meio em que elas vivem influencia diretamente sobre a saúde intestinal e da microbiota delas, tá? Desde o nascimento, nós já temos a influência do meio sobre a colonização nessas bactérias. Então a gente tem que pensar como que foi a infância desse indivíduo. Ele amamentou ou não? Foi durante muito tempo? Como que foi a introdução alimentar? Ele era uma criança que ele desenvolvia muitas alergias, que ele estava constantemente com infecções. Então tudo isso já vai estar influenciando na vida adulta dele, né? E hoje a questão do estresse, a questão do consumo exagerado dos industrializados, a baixa ingestão de água, tudo isso está favorecendo para um quadro que nós chamamos de disbiose intestinal. Então a disbiose ela é justamente uma alteração no equilíbrio entre esses micro-organismos. Vamos pensar que esses micro-organismos eles estão constantemente numa guerra e eu preciso manter o equilíbrio entre eles. Assim eu mantenho o meu sistema imunológico adequado, eu tenho um bom sistema imunológico, certo? E eu cuido, eu previno e eu reduzo o impacto dessas doenças no meu corpo.
são os sintomas que começam a aparecer quando a pessoa está apresentando a disbiose? Ótimo. Quando eu tenho essa disbiose, eu tenho um maior crescimento de bactérias negativas no meu intestino. Essas bactérias, elas vão alterar o metabolismo proteico, da ingestão de proteínas que nós fazemos. Quando isso acontece, elas produzem gases tóxicos para o nosso corpo. Um desses gases se chama cadaverina. Então não é à toa que os gases que aquela pessoa produz, muitas vezes eles têm cheiro de cadáver. Então esse é um dos pontos que a pessoa pode estar observando. Um outro ponto é qual que é a frequência de evacuação que esse indivíduo está tendo. Então não é normal a pessoa evacuar uma vez na semana. Certo. O esperado é no mínimo uma vez ao dia. E as pessoas hoje acham isso normal. Pode ser comum por conta dos péssimos hábitos da nossa população, mas não é normal. A aparência dessas fezes, a consistência dessas fezes também vão dizer muito. Então, por exemplo, eu tenho os dois extremos. Aquela pessoa que faz fezes muito ressecadas, nós temos que pensar que ela pode estar não só ingerindo pouca água, como reabsorvendo a água daquelas fezes e ela está constantemente se intoxicando. O outro extremo também é muito ruim. A pessoa que ela tem um intestino até solto demais, fezes muito amolecidas e um quadro diarreico, vez ou outra. Então eu tenho que pensar que ela pode estar com uma alergia, uma intolerância alimentar. E a absorção de nutrientes dela vai ficar muito comprometida, tá? Uma outra questão agora, pensando bem nas doenças, a barreira intestinal, ele é como se fosse uma porta. Então ele separa o externo da nossa corrente sanguínea. Quando eu tenho uma alteração nessa barreira, essa porta, ela se transforma numa porteira, num portão. Então começam a passar para a corrente sanguínea macromoléculas, moléculas que não deveriam estar ali. E aí eu começo então uma alteração no meu sistema imunológico e eu começo a dar gatilhos para desenvolver determinadas doenças. Então é claro, o desenvolvimento de doenças, por exemplo, como diabetes, ele é multifatorial, né? Mas se a gente pensar que se essa pessoa ela está num quadro de disbiose, significa que a alimentação dela já não é muito boa. Certo. Então eu já tenho 2 fatores para desencadear um diabetes no futuro, né? Que ela é uma doença crônica, então a pessoa demora anos para desenvolver. Se esse intestino não for tratado, eu continuo agravando esse quadro de diabetes. Eu continuo agravando a inflamação corporal dessa pessoa. Então, muitas vezes as pessoas negligenciam a sua saúde intestinal sem saber o quanto ela está envolvida nessas doenças. E como que elas podem começar, então, a cuidar da sua saúde do intestino? Primeira coisa é descascar mais e desembalar menos. É uma frase, eu não sei quem é o autor, mas ela é de extrema inteligência, porque hoje as pessoas desembalam muito, é muito produto industrializado, né? Então, nesses produtos industrializados, eles são alimentos orgânicos e eles duram em torno de anos numa prateleira, sem refrigeração, sem estragar. Então, o que acontece ali dentro? Eu tenho muitos conservantes, eu tenho produtos antimicrobianos. Se são antimicrobianos, estão atuando diretamente sobre a minha microbiota, sobre a microbiota daquelas crianças que já vão criando um ambiente, por exemplo, obesogênico. Elas vão favorecendo o acúmulo de gordura por uma alteração nesse conjunto de bactérias. Nossa, então consumir produtos mais naturais? Mais naturais possíveis. E o que mais que ela pode fazer para conservar a saúde do intestino? A gente tem que ir do básico, né? Então, uma boa ingestão de água, sempre, tá? E eu tenho que pensar já na minha parte digestiva a partir da boca. Então, não adianta a pessoa sentar para almoçar com um prato de comida, em que ela coloca salada, azeite de oliva, a carne dela procura comer mais aipim, batatas, raiz e tubérculos, né, que são muito saudáveis. Se ela senta para comer e ela liga a TV para assistir tragédia. Se ela senta para comer e ela pega o telefone para discutir sobre assuntos da empresa. Então, a digestão, aquele ambiente de estresse, já está alterando essa digestão. Tá? Uau, que dicas bacanas Isso. a Angélica trouxe aí pra gente. Obrigada. Mas, Angélica, muito obrigada pela sua entrevista, foi maravilhoso esse tema. A gente teria vontade de ficar aqui mais tempo ouvindo a Angélica falar. E até uma próxima. Eu que agradeço, Silvana, muito bom conversar com vocês e até a próxima. Até a próxima. Realmente
realmente esse tema que a Angélica nos trouxe, ele é muito importante, bem fundamental. E eu quero fechar com vocês, o nosso programa está acabando, mas eu quero deixar uma dica aí de reflexão. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram as ações, ou até mesmo falta de ações, e isso produz os resultados, não é assim a sequência? E muitas vezes o que acontece? Eu fico muito presa ou preso no resultado. E veja, o resultado é só um efeito. Então, se eu quero mudar o resultado, por onde deve começar a mudança? Pela qualidade dos pensamentos, não é assim? Então, a dica de hoje é, quando você estiver diante de um determinado problema, faça a seguinte pergunta: o que eu quero ao invés disso? Para quê? Para que você realmente possa direcionar a sua atenção para o efeito que você realmente quer. E trazendo isso, traduzindo para a questão saúde, então assim, se você estiver doente, conforme os nossos convidados falaram, isso tudo já é resultado de como você pensou, reagiu, se comportou e gerou emoções, não é assim? Então, pensa em você saudável. Por que é importante pensar na imagem de você saudável? Porque a nossa mente, ela não sabe o que é real do que é imaginário. E aquela imagem que você fica criando de você mesmo, para sua mente é como se fosse verdadeiro. Então, por isso que muita gente diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas por quê? Porque a forma de elaborar aquelas palavras estão muito focadas no problema. Por exemplo, se eu peço, me cura, ou enfim, se eu estou nessa linha, o que eu estou declarando? Que eu estou realmente doente. Mas para eu transcender isso, então o que eu posso fazer? Agradecer pela saúde como se você já estivesse saudável. E essa é uma grande receita aí para acelerar a cura. Tá certo? Então um grande abraço e até o nosso próximo programa. Programa Conexão Moderna. Empresas que apoiam o desenvolvimento. Torf Malhas, a malha que proporciona conforto. Sono VIP, durma bem, viva melhor. Instituto Liderança Moderna, porque para liderar é importante ser líder. Hotel Montes, venha viver bons momentos. E LCM Videoproduções, a sua melhor imagem. Hotel Montes tem localização privilegiada, conforto e lazer, saborosa gastronomia e a vista da cidade que surpreende. Espaço para eventos com ótima infraestrutura. Reservas 3251-3717. Hotel Montes, venha viver bons momentos.